Segundo Reis, capítulo 5, está escrito assim na palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Fala assim comigo, era grande. Fala para quem está do seu lado assim, era grande. Ok, era grande homem diante do seu Senhor. E de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Fala assim, restauraria da sua lepra. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor, senhor com S maiúsculo ou S minúsculo? Minúsculo, então senhor aqui não é Deus, senhor aqui é uma pessoa. Ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ok. 5. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Agora, vamos pular para o versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus carros, seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa do Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Fala assim, restaurada. Isso. E ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria, repete comigo, restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra. Repete comigo, palavra. Palavra de quem? Palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele, e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Amém? Não feche a Bíblia, mas pode sentar e dar um glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa, Deus, cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa palavra penetre nos nossos corações. E eu te peço, Deus, visita cada vida que está aqui, Senhor. E que não seja eu, mas a tua palavra a falar aos corações. Eu abençoo desde já esse momento.
declarando que essa palavra vem como uma semente sobre cada vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga: toda atenção é pouca. Essa história é conhecida. Você conhece ela. Tem até um louvor que fala dele, né? Quero descer, chama o louvor. Mas eu tenho algumas análises para fazer em cima desse texto. Eu pedi para vocês repetirem 3 vezes o que a Bíblia falou. Restaurar, restauração, restauraria. Sempre essa palavra restaurar. Quem que não precisa de que Deus faça uma restauração em alguma área? Todos nós temos alguma coisa a ser restaurado. Todos nós temos ajustes a serem feitos. Talvez na tua área emocional, talvez na área espiritual, talvez no teu casamento, que é uma das áreas que o diabo mais ataca, o teu casamento. Então talvez seja na vida financeira, talvez seja no teu ministério, talvez seja no teu chamado, talvez seja no teu trabalho, talvez seja a tua dignidade. O Naamã tinha um problema, que ele era leproso. Ele tinha muitas qualidades. A qualidade dele é que ele foi usado por Deus. Vou repetir. Deus usou a vida dele. Ele não era do povo de Deus, mas está escrito que Deus usou a vida dele. Diz que ele era um comandante do exército, um homem importante, de bom conceito. Você é uma pessoa importante, mais do que o Naamã, porque você é filho de Deus. E isso te faz ser mais importante que Naamã. E Deus te usa e já te usou. E creio que vai continuar te usando ainda mais. Mas o Naamã aqui é um personagem que ele tinha um porém. Porém, tinha um probleminha. A lepra. Ele era leproso. E a todo instante a palavra restaurar vem de lepra. Mas o que Deus precisa de restaurar na tua vida? Talvez a fé, talvez a unção, talvez a convicção. E eu quero que você medite nessa noite no que Deus pode restaurar na tua vida. Porque Ele quer restaurar. Você que precisa querer, mas Deus já quer. A Bíblia diz que numa investida, esse homem pegou uma menina, uma mocinha, que era de Israel. Porque esse Naamã, ele foi usado por Deus para castigar o povo de Deus. Porque o povo de Deus estava em desobediência. Deus falou, peraí que eu vou usar a Síria para pegar vocês. Aí esse Naamã foi lá, sendo usado por Deus, levou a menina junto com o exército, fez um estrago, porque Deus queria penalizar o povo dele. Bom, e ele foi usado por Deus como você também. Agora, a menina vai trabalhar de empregada para a mulher do Naamã. A menina está diante de uma situação. Qual é a situação? Ela estava lá na terra dela, adorando ao Deus dela, junto da família. Você concorda que se Naamã veio e levou a menina, não fala aqui que a mãe da menina foi junto. Quer dizer, ela foi tirada da sua família. Ela está como escrava. Se o Naamã tinha a lepra, e isso era algo que ele esperava uma restauração, e essa menina? Quantas coisas essa menina podia falar assim? Você ainda está melhor que eu, porque você está com a tua mulher, você ainda está aqui, você é importante. Uma criança, ela sofre um peso muito grande quando vem uma carga de um problema de adulto sobre ela. Quando os pais se separam, a criança sofre demais. É uma carga que é colocada numa criança e que muitas crianças crescem sem estrutura nenhuma. Verdade ou mentira? Mas sabe o que eu vejo aqui nessa história? Eu vejo uma menina que tem mais problema, mais traumas,
do que o Naamã, e eu vejo ela pregando a palavra. Olha o que ela diz. Ela foi na senhora dela, que agora é a esposa do Naamã, e disse assim: quem dera, tomara, se o meu senhor, chamando agora o cara de senhor, porque está ali para trabalhar, tem que prestar continência. O meu senhor tivesse conhecido o profeta de Israel. Tipo assim, se ela conhecesse o meu pastor, se ela conhecesse o profeta de Israel, ele seria restaurado. Gente, como que esse Naamã, são perguntas que eu gosto de fazer. Como que esse Naamã, a Bíblia diz que ele acreditou naquilo que a menina falou. Acreditou ou não acreditou? Nossa, Deus me dá uma revelação da palavra que eu fico apaixonado. Se eu sou o Naamã, eu ia dizer para a menina o seguinte, presta atenção nisso que é forte. Vocês têm profeta. Se vocês têm profeta, por que o teu Deus não impediu a gente de pegar vocês? Verdade ou mentira? Primeira coisa que se eu fosse o Naamã, eu ia falar. Legal. Esse profeta é de Deus? É de Deus. Se ele é de Deus, por que quando nós enfrentamos o teu povo não venceu o nosso? É profeta coisa nenhuma. Nós estamos por cima. Eu sou um comandante do exército do rei da Síria. Ele não sabia que Deus tinha usado ele. Mas Deus tinha usado ele. Porque nem era povo de Deus. E aí ele podia chegar na menina assim: você não sabe o que você fala, minha filha. Aqui os manda-chuvas agora é a Síria. E a Síria domina o mundo. Não tem nenhum exército melhor que o da Síria. Que esse Deus que você serve aí, menina, não vira nada não. Se ele fosse bom, ele protegia vocês. Porque o Naamã foi lá porque é uma questão de exército. Naamã não é um cara espiritual. Que o Senhor foi lá e falou: Naamã, eis que te digo, filho meu, vou te usar para poder castigar o meu povo. Não, ele foi lá por interesses, porque ele era do exército, ele estava obedecendo a voz do rei. Ele não tinha visão espiritual de nada, não sabia de nada. Então, ele era literalmente carnal, ele não era espiritual. Ele era literalmente um homem que queria o quê? Status, poder. Ele era um homem que queria simplesmente se sobressair. Ele está cumprindo função. Nessa hora não tem religião. Tem função. Eu sou um comandante do exército, homem de confiança do meu rei, e ele mandou ir lá destruir vocês. Você ainda conta um boi que você não morreu. Eu tive dó de você, menina, e te coloquei para trabalhar com a minha esposa. Você quer falar que existe um profeta lá? Ele fez isso? Não. Aí aqui tem uma revelação tremenda, porque eu vejo o seguinte: por que ele não descreu ou duvidou da menina? Porque ele olhava para aquilo que fazia mal, que era a lepra, e ele estava cansado daquilo que lhe fazia mal. Não adianta ele ficar lutando com a menina. Agora, esses dois personagens me chamam a atenção no sentido de que ela está de cabeça erguida, querendo o bem do homem que fez o mal. Parece até que ela está no tempo de Jesus e sabe fazer o que é bem para os outros. Não retribuiu o mal, o bem pelo mal. Aliás, ela retribuiu o bem pelo mal que ela sofreu. Ela falou: você tinha que conhecer o meu profeta, que você ia ser restaurado. Que ousadia dessa menina! Que convicção dessa menina, mesmo com traumas, mesmo com problema, está falando de Deus. E você está no Espírito. E o camarada, sendo incrédulo, que ele está bem abaixo de você, porque você não é um incrédulo. Você é filho de Deus, comprado pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, lavado e comprado pelo sangue dele. Você é filho. Então, no mínimo, a tua atitude tem que ser 1000 vezes maior do que a atitude de Naamã, porque Naamã não duvidou. Naamã pega a conversa de uma menina e vai falar com o rei. Pensa que um rei tem tempo para ficar ouvindo conversa? O rei está preocupado com questões do país. Aí chega o comandante do exército: eu queria ter um minutinho de conversa com o senhor rei. É questões da segurança do nosso país? Não. É questões do nosso exército? Também não. Do que se trata? Me falaram
que tem um tal de um profeta em Israel que ele pode me curar. É. Algum soldado te contou? Não. Alguma pessoa importante te contou? Não. Quem te contou? Então, uma menina. Que menina é essa? Ela era de lá. E você acreditou? Você concorda que não é fácil você chegar para uma pessoa de um nível de importância como de um rei e falar que você está acreditando na conversa de uma menina? Cuja menina não tinha autoridade nenhuma para falar, porque ela estava mais enroscada com o problema, porque ela agora se tornou uma escravinha. O rei podia falar assim, e você acreditou, né, seu bobão? Menina está te enganando, ô bobão. Você acha que a menina sabe de alguma coisa? Mas o rei também não falou nada disso. O rei falou assim, é sério? Ele cura? Cura. Vou enviar uma carta agora para o rei de Israel, que aí é outro canto. E você chegando lá, e aí você vai entrar lá e pedir autorização, fala que eu estou pedindo autorização para você entrar lá e falar com o profeta. Ele pegou a carta do rei, creu. E eu queria falar hoje, que agora eu posso entrar na mensagem, eu queria falar hoje de atitudes que traz restauração. Nós vamos comparar a vida de Naamã e saber quais são as atitudes que traz restauração. Primeira atitude que traz restauração. Você falar para quem tem problema que existe um Deus que restaura. Você se fazer de menina da esposa de Naamã. Você sabe que tem pessoas que estão precisando de restauração? Qual tem sido o teu papel? Eu sempre tenho falado isso, seja o sal da terra, seja a diferença, não fermenta, não murmura, não fofoca, seja a diferença, vai lá e diz assim, tem um Deus que transforma. Como que as pessoas vão nos conhecer? Como aqueles que são como essa menina, que apresentam um caminho de luz, que apresentam um caminho de transformação, falando de transformação e restauração dos outros, sempre alguém que precisa de ser restaurado, sempre Deus vai colocar uma menina, entre aspas, que pode ser, a figura dessa menina pode ser você. Deus vai colocar você perto de pessoas que precisam ser restaurado. E aí você não fica enclausurado numa prova, aí eu estou numa prova, nem posso falar de Jesus, porque eu estou passando uma situação muito difícil. Então, quem sou eu para abrir a boca de Jesus, de falar de Jesus? Quero te dizer, essa menina tinha alguma coisa positiva na vida dela? Ela só tinha fé. Olha, tudo bem, eu sou uma escravinha, trabalho para você, vocês foram lá, vocês me raptaram, vocês entraram lá, tal, na terra do povo de Deus, que tinha várias terras, não era uma terra só. E vocês me pegaram tudo, mas uma coisa que vocês nunca vão me arrancar é minha fé em Deus. E eu creio que tem um Deus que te transforma. Então, se você quer promover atitude de restauração, seja como essa menina. Fale que existe um Deus que restaura. A segunda atitude de restauração que eu quero falar é para você que precisa da restauração. Aí já é com você que precisa. E eu creio que todos nós precisamos. Escuta alguém que tem fé em Deus. Se esse sujeito não tivesse escutado a menina, estaria com lepra até a sua morte. Que razões que esse comandante tinha para crer nessa menina? Nenhuma. Por que ele deu ouvido para a menina? Por que ele acreditou na menina? Porque ele estava cansado de olhar para aquilo que precisava ser restaurado. E você tem que olhar com um estado inconformado para aquilo que precisa ser restaurado. É o teu casamento que precisa ser restaurado? Então eu estou inconformado com o meu casamento. Eu quero que ele seja restaurado. É a vida financeira? Que assim seja. Que é o meu ministério? Que assim seja. Que é lá no meu trabalho? Assim seja. Qualquer área da sua vida que precisa de restauração, você tem que ser como Naamã. Ouve alguém. Aí você vai falar assim, não, quero ouvir gente experiente. Naamã ouviu gente experiente, irmãos? Tem que ficar muito claro que é uma menina. É uma menina. Então ele pegou e deu ouvido para a menina. Por que ele deu ouvido para a menina?
Porque aquilo que a menina falou era algo que ele interessava. Opa, cura? Eu vou. Bom, aí ele pega a carta do rei e a Bíblia diz que ele agora vai até a casa do profeta. E aí tem um texto que agora aqui é fundamental nós entendermos o versículo 9, por isso que eu pedi para você não fechar a sua Bíblia, está escrito: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa do Eliseu. Irmãos, por que tem esse versículo na Bíblia? Te interessa saber do que ele foi para a casa do Naamã? Faz diferença? Ele foi, parou na porta, qual a diferença? Nós precisamos ver os detalhes. E agora nós vamos estudar os detalhes. Ele era o quê? Um comandante do exército. O que ele quis fazer na chegada? Ele tem um grau de importância, ele tem uma estatura. Olha como é que ele chega. Quando fala que ele veio com os carros e cavalos, ele quis chegar com pompa de que ele era alguém. Só que nessa hora, ele estava atrás da restauração dele, sim ou não? Do jeito que ele chegou pomposo, Eliseu falou assim: para que tudo isso? Para que essa mala toda, gente? Para que essa arrogância, essa prepotência? Para que esse orgulho todo? Não vou nem atender. Chamou o discípulo dele. Discípulo, fala para esse sujeitinho aí. Se ele quiser ser restaurado, ele tem que tomar um banho no rio. Quantas vezes? 7 banhos. E aí o profeta ficou lá dentro, nem foi atender. Aí o empregado dele foi: tudo bem? Aí ele disse: tudo bem. Olha, o meu líder falou que é o seguinte: esse problema teu que você tem aí, você tem que tomar banho no Jordão. E Jordão é um rio sujo. Jordão é um rio barrento. E para um cara desse, nessa pompa toda, ter que tomar banho no Jordão é se humilhar. É vergonha. Se ele tivesse chegado com mais humildade, com mais simplicidade, por certo que o tratamento do profeta seria outro. Mas o versículo 9 me mostra que ele chegou com: eu sou o tal. Eu sou um comandante, eu sou um líder, eu sou... Aí o profeta que conhece Deus, e sabe como Deus trabalha, e sabe restauração, é sinônimo para quem se humilha. Se ele chegasse já se humilhando, talvez o profeta pegava e fazia outra coisa. Quando o discípulo dele falou assim: vai tomar banho no Jordão, olha o que diz o versículo 10. Então Eliseu mandou um moço, mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele iria sair a ter comigo, ele ia pôr-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Qual foi a ideia que Naamã teve? Eu achei que ele ia pegar o óleo ungido, chamar na frente do culto, colocar a mão lá e ele ser curado, restaurado. Foi isso que ele pensou. Por que o Eliseu não fez isso? Fala para quem está do seu lado assim, por causa do orgulho de Naamã. Ele quis ouvir o conselho do profeta Eliseu, sim ou não? Não. Uai, pastor, o senhor não está falando de atitudes que promovem a restauração? Sim. O senhor não falou que ele ouviu o conselho da menina? Sim, porque o conselho da menina interessava a ele. O conselho do Eliseu não interessava a ele. Atitudes que promovem restauração: ouvir tudo e não metade. Nós precisamos ouvir tudo. Vai lá que vai dar certo. Obrigado, viu? Você é de Deus. Aí vai.
E agora, o que eu faço? Tomar banho no Jordão. Ixi, mas não dá não. Na minha posição, ele ficou indignado por causa da posição dele. Foi embora. Sabe o que Eliseu fez? Ué, porque a lepra é sua, vai continuar você desse jeito, leproso. Quem está precisando de restauração é você, não sou eu não. Aí ele ficou indignado. Ele não quis escutar o conselho do Eliseu. Aí ele faz uma coisa que nos dias de hoje não existe mais. Versículo 12. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ponto de que tem aí? De interrogar? Ok. 1. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Ponto de interrogar? Temos 2 pontos de interrogação. E ponto de interrogação refere-se à pergunta, amém? Você foi para a escola, você tem ensino fundamental, amém? Glória a Deus, sou povo inteligente. Então o que acontece? Não quis ouvir conselho. O próximo passo, qual foi? Ficar fazendo pergunta. Por que ele não me ungiu? Por que ele não saiu lá fora? Por que ele não mandou tomar banho no rio Farfar? Porque o rio Farfar, irmãos, é como as águas de Copacabana. O rio de Damasco é como Fernando de Noronha. Pensou, irmão? Copacabana eu já fui, falta só Fernando de Noronha. Você já pensou que da hora? Por quê? Porque aí ficaria bonito um comandante entrar no Fernando de Noronha. Fica ou não fica? Você tem que dar 7 mergulhos em Fernando de Noronha. Eu dou até 15. Que jeito que você quer? De pirueta, de trampolim, mergulho de frente. Do jeito que você quiser eu mergulho. Ele queria do jeito dele. Ele queria que as coisas fossem do jeito dele. E atitudes para ser promovido restauração. Quantos querem ser restaurados em alguma área da sua vida? Que levanta a mão. A restauração, ela se dá quando você exclui as perguntas que você quer fazer e aceita o conselho que precisa ouvir. Não só o conselho de quem fala, como a menina falou, conselho de quem fala o que você quer ouvir, mas o conselho de quem realmente vai fazer você atingir o objetivo. Essa atitude dele aqui não é uma atitude de alguém que vai ser restaurado, não. Saiu brabinho, tô brabo. Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Podia ter feito isso. Tenho certeza que outro já foi até ele nunca mandou entrar no Jordão. Eu tenho que entrar no Jordão? Sou comandante do exército. Foi isso que ele fez. Saiu indignado, porque a posição dele não permitia a restauração. Aonde? Eu não. Duvido que o povo dele ele manda tomar banho no Jordão. Duvido que ele não usa um óleo ungido. Duvido que ele não vai lá na casa fazer uma visita. Agora eu cheguei na porta da casa dele, ele nem me recepcionou. Ele mandou o discípulo dele. Perguntas. Enquanto isso, enquanto ele fica com perguntas, a lepra está lá. Ficar no mundo de indignação, ficar no mundo de pergunta não traz cura para ninguém. A questão é o seguinte, você quer ou não quer? Você quer ou não quer ser curado? Você quer ou não quer ser restaurado? Poxa vida! Agora, se ele tivesse chegado humildemente, com uma roupa normal, talvez o profeta teria falado, vem, entra aqui. Mas não, o bichão já chega com pompa. Já chega assim. Precisa baixar a tua bola. Se ele tivesse chegado mais humildezinho, de repente o profeta ia lá e atender ele, ungir ele, abençoar ele. E o Naamã, ele queria ouvir aquilo que ele queria. Fala para quem está atrás de você. Diga assim, tem gente que quer ouvir só o que quer. O profeta era bom. O profeta era bom. Se fizesse o que ele queria. Então não vai ter atitude de restauração. Aí ele vai embora. Aí alguém que está do lado dele de novo, vamos ler o texto. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias?
Quanto mais, já que apenas, fala assim, ó, apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Alguém está errado nessa história toda. Por quê? Pensa comigo, vem comigo. Para o Naamã, o que o profeta falou é uma coisa muito difícil, sim ou não? Mas os soldados que estavam com ele disseram assim, ô meu pai, a Bíblia fala que eram oficiais, mas não era só oficiais. Eles eram mais do que isso, eles eram filhos. Porque só chama de pai, só trata como pai quem vê como pai. Meu pai, se o profeta não tivesse pedido uma coisa muito difícil, quer dizer, tomar banho no Jordão 7 vezes, afinal de contas, quem é que está com a razão? Era difícil ou não era difícil? Porque nós temos 2 grupos de pessoas. O Naamã, que estava enxergando como uma coisa de outro mundo, uma humilhação tremenda. E os discípulos dele, os filhos dele, os servos dele, disseram assim, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Que dirá isso? É apenas, olha a visão dos caras, é apenas um banho. Quer dizer, a maneira das pessoas que estavam ao redor dele, é só um banho. Então, peraí. Então o profeta está certo? Era só um banho mesmo? Você vê que a mesma coisa pode ser enxergada por pessoas e com ângulos de pontos de vista diferentes? O Jordão é o mesmo, amém? O rio é o mesmo, mudou o rio? Mudou quem? As pessoas da forma como enxergam. Em outras palavras, os discípulos de Naamã estavam dizendo o seguinte, puxa, para você ficar restaurado, o cara falou, só para você fazer isso, já vai te restaurar. Você está dificultando. Cutuca quem está na tua frente e fala assim, não dificulta não, irmão. Novamente, Naamã está cercado por gente boa. De quem que Naamã estava cercado? Tinha alguma gente ruim cercando a vida dele? Tinha alguém que complicou a vida dele? A menina fez coisa boa para ele, foi ou não foi? A mulher deve ter incentivado, porque primeiro que a menina não contou para ele. A menina contou para quem? Para a mulher. Então o Naamã estava cercado pela menina, pela mulher, foi falar com o rei. O rei dificultou? O rei ajudou. Chegou no profeta e aí, porque o profeta, esse pastor aí está por fora. Enganaram. Ilusão. Aí vai embora, os discípulos dele, os servos dele falam assim, rapaz, é só um banho, tão fácil fazer isso. Compara o benefício, você vai ficar restaurado. Fala lá no versículo, é apenas um banho e você vai ficar restaurado e limpo. Espera aí, eu disse para você que o Rio Jordão é um rio limpo ou um rio barrento? Como que você entra num rio barrento e sai limpo? Fala assim, o profeta, quando libera uma palavra, é contra a realidade dos olhos naturais. Entra lá que você vai ficar limpinho, vai ficar curado. Quando os caras tudo falou, é só isso, o que aconteceu com Naamã? Ele ficou envergonhado. Ele falou, nossa, eu estou complicando as coisas. É só fazer isso e eu estou restaurado. Acho que eu sou o único que penso assim. Todos os meus estão falando a mesma coisa. Eu acho que eu tenho que ir tomar banho. Outra coisa que eu aprendi com esse texto. Foi revelação tudo da tarde, irmãos. Eu gosto da presença de Deus, que Deus revela as coisas assim. Ele queria que o profeta ungisse ele, sim ou não? Pensa comigo, se o profeta põe a mão nele e unge ele e ele fica curado, que esforço que ele ia fazer? Tem muita gente querendo restauração sem fazer sacrifício. Atitudes que trazem restauração tem que ter alguma coisa tua. Você procura um homem de Deus achando que ele vai resolver o teu problema. Ele não vai te resolver o problema. Ele vai te dar o caminho das pedras para você. Eu quero um casamento restaurado. O senhor pode orar pelo meu casamento?
Ah, eu vou caçar algum Jordão para vocês dois entrar, para vocês dois tomar um vergonha na cara um do outro, para vocês dois dar um jeito aí, porque o evangelho não é mágica. Restauração de certa situação não tem como eu resolver por você. Não tem como eu ser seu marido ou ser sua esposa. Não tem como eu ser o teu dinheiro, não tem como eu ser o seu ministério, não tem como eu ser o seu Deus. Eu sou o pastor. A visão de Naamã, quase a visão de Naamã foi o quê? Quem que tem que fazer as coisas na minha vida é ele. Fala para quem está chorando e fala assim, não. É você. Você quer um casamento abençoado? Você quer um lar abençoado? Procura algum Jordão barrento para você tomar banho, se humilhar, que Deus, a Bíblia diz que Deus humilha, exalta os que se humilham. Os humilhados, os que se humilham, serão exaltados. Aí o cara não queria tomar banho, mas aí quando os outros falaram, entra. Agora, por que 7? Por que 7? Eu te digo, para mostrar que tem certas coisas na vida da gente que tem que ter disciplina. Se fosse um banho só. Não, são 7. Logicamente que o número 7 tem um significado, né? Número de Deus, número da perfeição. 7 significa o número da perfeição. 6 significa o número do homem. 7 significa o número da perfeição. 8 significa aliança. Ok, fechou, chega de número. Mas com 7 banhos, o que você tem que pensar? Que existe um processo. Entra uma vez, sai. Entra 2 vezes, sai. Entra 3 vezes, sai. Entra 4 vezes, sai. O que se chama isso? A restauração vem através de processo. E a gente tem que ser disciplinado a fazer a mesma coisa várias vezes. Ah, pastor, meu casamento está um trem. Eu falei para minha mulher que eu amo ela, eu falei para meu marido que eu amo ele. As coisas não estão mudando, não. Ué, você está achando que vai ser uma vez só que você vai falar que ama ela que vai mudar? Você está achando que é uma vez só que você vai ser submissa? Você está achando que é uma vez só que você tem que amar a esposa? Não, tem que ter um processo, tem que ter uma disciplina. E outra, a restauração na tua vida vai acontecer quando você buscar ser disciplinado em algumas coisas. Eu dou direção, você tem que ser disciplinado nas direções. Não tem varinha de condão. Então, se você quer agir com atitudes de restauração, eu quero ter melhores pais, eu quero ter melhores filhos. São uma série de coisas que você vai ter que fazer, você vai ter que empenhar, é um trabalho árduo. São 7 banhos no Jordão. A Bíblia diz que ele acabou entendendo o processo. Ele queria que fosse outro tipo de banho. Ele não estava concordando com nada. Nem com o banho, nem com a unção, nem com o rio. Com nada. Ele queria facilidade. A restauração na vida do ser humano, se você quer ser restaurado, não tem nada que vai ser por facilidade. Ah, eu quero ter uma vida próspera. Esse mês eu administrei bem o meu dinheiro lá em casa, pastor. Glória a Deus. Não adianta nada o mês que vem você bagunçar o dinheiro. Tem que ter disciplina. Uma vida de um ser humano que é próspero, precisa ter disciplina. A pessoa fala assim, eu vou ser dizimista com Deus. E Deus vai abrir a janela do céu. E no outro mês no dizimo não tem disciplina. Tudo que exige restauração exige disciplina. Se você quer que seja alguma área da sua vida restaurada, disciplina. Põe processo. E Deus vai fazer a obra na tua vida. Quando ele terminou o 7º banho no Rio Jordão, ele viu que ele estava totalmente curado e limpo, e a pele dele estava parecendo a pele de quê? De um velho? De um homem ou de um menino? Menino. Deus fez mais do que ele imaginou. Quando você passa pelo processo com disciplina, e eu quero te dizer uma coisa, o processo que a gente tem que passar não é um processo de água de damasco ou de farfar. É processo de lodo, de lama, de barro. Não é fácil. Você falar assim, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Você tem que guardar um pouquinho de dinheiro aqui hoje, guardar um pouquinho de dinheiro amanhã,
Aí você fala, nossa, eu vou me privar de certas coisas. Vai. Eu vou privar alguns meses. Vai. Só que depois Deus vai dar a bênção na tua mão e a bênção vai ser maior ainda. Por quê? Porque é uma série de sacrifícios que você precisa fazer. Já tentei, pastor, 2 vezes. Tentei 15 vezes. Mas uma foi em 2001, a outra em 2004, a outra em 2007, a outra em 2010, a outra em 2014, a outra em 2017. Não é assim. Sequência. Trabalha no propósito. 7 banhos, 7 mergulhos. E posso te dizer, quanto mais rápido for a disciplina que você ter, mais rápido você vai receber a bênção e a restauração. E eu volto a te perguntar, adianta não gostar do que ouve e continuar leproso? Adianta querer escolher o caminho que você quer e renunciar e guardar, jogar fora o que você não quer? Aquilo que você quer vai vir por aquilo que você não quer. A restauração vai vir pelo Jordão. E eu já ensinei em outras mensagens que o Rio Jordão, que é um rio barrento, significa igreja. Jordão representa igreja. Por quê? João Batista batizou Jesus aonde? Jordão. Para o povo da terra prometida conquistar a bênção, teve que atravessar quem? Jordão. Para a pessoa ir para o céu, ela precisa conviver com a igreja. A igreja em todos os aspectos. Rio barrento. Deus, quando fez o homem, fez do quê? Da onde? Do barro. Quem é o barro? É a igreja. Quem é o barro? É o Jordão. Naamã desprezou o mundo lá fora, despreza a igreja. Naamã, sem saber que estava sendo usado por Deus, me desprezou. Isso aí não quero não. Como muita gente despreza a igreja. Isso eu não quero não. Só que se não passar pela igreja de Jesus Cristo, não tem restauração. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte. Após o 7º banho, após a ficha dele ter caído, com muito custo ele ouviu. A pele dele ficou linda. O que ele fez? Voltou lá para o profeta. Que jeito que ele voltou para o profeta? Agora diz a Bíblia que o Eliseu encontrou ele. E ele encontrou Eliseu. Na primeira vez, Eliseu atendeu ele. E na segunda? Por que na segunda vez o homem de Deus atendeu ele e não na primeira? Porque ele foi só para ver o milagre de Deus. Ou seja, precisava dele ter ungido? Não. Precisava dele ter atendido? Não. As coisas aconteceram na vida dele do mesmo jeito. Às vezes seu líder de célula vai te dar um conselho, seu discipulador vai te dar um conselho. E as coisas vão acontecer na sua vida do mesmo jeito. Você não precisa dar unção do bispo, do ancião, do Malafaia, do Marco Feliciano, não, vão acontecer na sua vida do mesmo jeito. Agora o que é interessante, concluiu-se a história dizendo, e fez segundo a palavra do homem, e fez segundo a palavra do homem de... Aí agora ele disse assim, agora eu vejo que tu és o homem de Deus. Os discípulos dele, os filhos dele, os oficiais dele, ele falou assim, mas é um cabeçudo, hein? Nós sempre viu. Coisa tão fácil. Eu sei que a gente ser restaurado, toda restauração para quem precisa ser restaurado nunca é fácil. É fácil para mim chegar para você, em coisa que você precisa ser restaurado, e eu falar assim, ó, seja restaurada. Você olhar assim, é fácil para o senhor falar, para mim não é fácil não. Só que você quer que eu fale o quê para você? Não é difícil? Morre assim? Quer que eu fale o quê para você? Não, realmente o que ele te pediu é muito difícil. Não faz não, é isso que você quer? Não, eu tenho que ser como os oficiais. Não, é só isso. É apenas isso. Eu tenho que facilitar na tua vida. Se você quer ser restaurado, você está pensando aí que certas coisas na tua vida vai ser difícil. Eu estou aqui para te dizer hoje, não precisa nem ser como um profeta, mas talvez como um dos oficiais, para dizer assim, ó, é só isso, gente. É só passar pelo processo e ser disciplinado. Tenha disciplina. Se você fizer uma sequência disso, uma sequência de se humilhar várias vezes, Deus vai te honrar.
Deus vai te honrar. Os oficiais incentivaram, a menina incentivou, o rei incentivou, todo mundo incentivou. Você percebe que quase ele continua leproso. Tem muita gente que fala assim, eu estou nessa vida, ninguém me dá uma palavra de apoio. Naamã teve um monte, teve da menina, teve da mulher, teve do rei, teve dos oficiais. Só não foi curado, só não seria curado se não quisesse. Eu estou aqui nessa noite te dizendo assim, você tem a opção de continuar com aquilo que você precisa de restauração, ou você tem condição de sair desse culto hoje restaurado. O que eu faço, pastor? Só se humilhar. Nossa, é tão difícil. Então fica aí, vai embora questionando. Eu sei que Deus fala. Eu sei que Deus fala. Você está com um problema financeiro? Sai desse culto hoje e fala assim, não, vou... O que é a questão do orgulho? A questão do orgulho na parte financeira. Se você abre mão de gastar em algumas coisas, com um propósito lá na frente de comprar um carro, de comprar uma casa, de fazer uma coisa, você vai ter que ser humilde o suficiente para estar numa roda de pessoas que trocam de tênis todo mês, que come fora 3 toda semana. E aí que eu quero ver se o orgulho existe ou não. Humildade. Talvez o teu Jordão dessa noite seja para fazer você falar assim, aí vamos... Não é que eu estou podendo, eu vou passar a imagem que eu sou pobre, que eu nunca saio. Não, irmão, é uma imagem que você está focado. Eu chamava o pastor Diego, falava para o pastor Diego, senhor, vamos comer um lanche? Ele falava assim, não posso. Eu olhava para ele e falava, mas rapaz, não pode porque o homem não tem filho, o homem trabalha, tem dinheiro, guarda dinheiro, o homem, todo o dinheiro que ele entra, o pastor Diego guardava acho que 15 ou 20% do dinheiro que ele ganhava na poupança. 15 e 20% do dinheiro na poupança. Eu sabia que ele tinha dinheiro guardado. Todo mês ele tinha essa disciplina, Eu falava, vamos dar uma passeada, eu também tenho que passear. Não. Só que tinha um projeto. Ele se privava de algumas coisas. É menos foto nas redes sociais que está passeando. Só que é o seguinte, chegou um dia que eu falei assim, eu preciso comprar um carro. Fui comprar o carro. Eu e você, a gente parcela. Ele foi lá e comprou a casa, comprou o carro, e continuou com esse processo. O dia que ele precisou ir em Ribeirão para fazer a questão da fertilização, quanto custa? 10 ou 15 mil reais. Você vai ver ele com roupa? Não vai. Porque por causa disso ele é menor, inferior a outras pessoas? Não. Pelo contrário. Ter dinheiro para... Um dia bateram no carro dele, e ele estava errado, ele bateu no carro, estava errado. O cara falou assim, você vai ter que pagar. Ele falou, eu pago. Foi lá e pagou à vista. E a Gisele não trabalha, e ele trabalha. Aí você vai pensar, como que uma pessoa sozinha que trabalha e a esposa não trabalha, consegue juntar dinheiro? Humildade. Ter humildade para viver uma vida simples, mas que tem projetos. Agora estão juntando dinheiro para trocar de carro. Humildade. Ô Naamã, tem que ter humildade para entrar no Jordão. Mas... todo mundo vai ver eu, um comandante do exército, entrando. Então morre com lepra, trem. Fica aí com lepra. Morre devendo, morre sem conquistar nada na vida. Por quê? Porque não quer passar uma imagem de humildade. De repente é feio. Para um comandante, ou para nós, na nossa posição, diante da sociedade que a gente vive hoje, é feio. A gente tem que recusar algumas coisas. Querido, se você recusar algumas coisas e falar, pastor, eu não vou poder ver, porque eu tô... É lógico que você também não vai ser um muquiranga. Né? Tudo tem uns extremos. Muquirana. Tem um evento da igreja, não vou. Aí não investe nada na sua vida espiritual, aí também está errado. Você tem que investir na tua vida espiritual. Mas irmão, tem certas coisas que vai ter que humilhar. Quer um casamento abençoado para a tua vida? Quer um casamento com menos briga? Seja mais humilde. Seja uma esposa mais humilde. Exige menos. Abaixa o padrão. Tudo é abaixar o padrão. Qual que é o padrão do Naamã? Rio Farfar e Rio de Damasco. Teu padrão é Rio Jordão, irmão. É ele que vai trazer a bênção. Quando você abaixa o padrão, você se humilha. O marido brigou com a mulher. Eu não vou pedir perdão, não vou me rebaixar. Eu não me rebaixo. Vai ficar leproso, vai ficar casamento cheio de lepra. Não vai ter restauração. Tem que ter alguém para entrar no raio do barro e se humilhar e falar, você me perdoa? E você pede perdão,
se humilha. Aí você fala, eu vou ficar toda vez me humilhando, pastor? Toda vez eu tenho que ficar me humilhando, pastor? Deixa eu te dar uma palavra. Se toda vez você se humilhar e cada vez teu casamento ficar melhor, só alguém que não tem QI para entender que é melhor. Nossa, já tomei 4 banhos, vou ter que tomar 5. Quanto mais banho você toma, melhor vai ficar a tua pele. Mais restaurado você vai ficar, mais bonito você vai ficar. Teu casamento vai ficar melhor em nome de Jesus. Quanto mais você se humilha, mais te honra, Deus te honra no teu trabalho. Quanto mais você se humilha, Deus mais te honra na igreja. Discipuladores de discípulos, quanto mais você se humilha, mais Deus te levanta. Veja em que área você precisa ser restaurado. E aceita o processo de Deus. Ah, vamos sentar no gabinete do pastor, ele vai ter uma palavra. Eu vou ter uma palavra, vou dar 7 banhos para você tomar no Jordão. Não espera óleo ungido, não. Por quê? Porque restauração você tem que ter participação nela. Não é eu somente, você tem que ter participação nela. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida que você não vai sair desse culto leproso mais. Que o Senhor vai colocar no teu coração um propósito de humildade, para que você possa crescer ainda mais. Para que a tua vida espiritual, financeira, o teu casamento, a tua vida sentimental, possa ser visto como lá fora, como pele de menino novo, como casamento de gente nova, como casamento de recém-casado. Por mais que você tenha vários anos de casamento, anos de casado, eu quero dizer que você vai ter um casamento de lua de mel, em nome de Jesus, uma vida financeira próspera, um ministério abençoado, em nome de Jesus. Fique em pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor.